de lealdade e deslealdade. Semana passada, nós tivemos aqui o presbítero Diego, ele já começou, ele deu início na sequência dessas palavras. E a gente aprendeu que dentro de nós existe um ídolo, que enquanto esse ídolo estiver dentro de nós, nós não vamos conseguir frutificar como corpo de Cristo. E a gente vai ver também, a gente entendeu que o caminho da deslealdade, que entendemos que a deslealdade é um caminho. Entendemos também como acontece essa deslealdade em alguns desses estágios. Como o presbítero Diego falou, ele começou com 3 estágios. O primeiro começa com a dependência, o segundo estágio da deslealdade vem a ofensa, e o terceiro estágio é a passividade. E hoje eu vou falar de mais 5 estágios da deslealdade. É como o pastor Diogo falou, esse assunto é um assunto que é para toda a igreja. Então, isso não é uma palavra direta para ninguém. É uma palavra para toda a igreja, para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Amém? E o primeiro ouvido aqui, que está o mais perto, é o meu. Então, essa palavra, ela começa para mim. E eu vou falar uma coisa para você, queridos. A hora que eu comecei a estudar, eu me identifiquei com algumas coisas na minha vida. Mesmo como o pastor Diogo falou, eu sou leal ao meu líder, eu sou fiel a essa igreja. Eu estou aqui nessa comunidade, nessa igreja, há 16 anos. Já faz um tempo que eu estou aqui. Já faz 15 anos, 14 anos que eu estou na equipe do pastor Railini. Então, eu já vi muita coisa nesses 14 anos. Infelizmente, eu vejo alguns estágios desses acontecendo. E o 5º estágio, que eu vou começar falando agora, é o estágio crítico. Os irmãos acho que vão colocar aí. Uma pessoa que entra no caminho da deslealdade, ela não fica passiva para sempre. Ela avança para outro estágio. Ela entra para o estágio da crítica, de ficar criticando. Eu vou falar uma coisa para você. E a primeira pessoa que esse crítico, que essa pessoa vai criticar, a primeira pessoa é o pastor e o líder dele. Como a gente está numa igreja de liderança, saiba que o crítico, a pessoa crítica, ela vai começar criticando você. Porque se você ainda não é um líder, você vai se tornar um líder. Porque ninguém nasce líder. Nós aprendemos a ser líder. E junto com toda a igreja, como o corpo de Cristo, nós temos que aprender que esse estágio da deslealdade da pessoa crítica, ela vai mesmo avançar criticando você, criticando eu. Ela vai fazer o quê? Ela vai tentar desconstruir a imagem do pastor, a imagem do seu líder. O líder, o pastor, quando eu falar líder aqui, irmão, eu estou falando o líder e o pastor, amém? Para mim não ter que ficar falando os dois. Então, quando a pessoa começa a atacar o líder, como que funciona? O líder pode ter acertado com essa pessoa 99%. Mas a pessoa crítica, ela está esperando só uma falha do líder. Estão entendendo? Porque os 99% de acerto não vai mais adiantar de nada para ela, porque ela está fixada, ela quer criticar. E como eu falei, ela não vai ficar passiva para sempre. Ela vai fazer o quê? Ela vai tentar adquirir pessoas do lado dela. Ela vai começar a formar essa crítica com outras pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você.
Uma pessoa, para ser desleal, ela não precisa só agir. Uma pessoa, para ser desleal, ela basta ouvir e concordar com o que o desleal está falando. Estão entendendo? E a gente vai ver um caso bem claro na Bíblia, que fala de Miriam. Né? Miriam, o que ela fez? Ela criticou Moisés. Moisés, além de ser irmão dela, era líder. E olha o que fala em Número 12, de 1 a 2. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cussita, com quem casara. Porquanto tinha casado com uma mulher cussita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? E não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A gente vê aqui nesse versículo, Miriam, além de ser liderada por Moisés, ela era irmã dele. E Arão também. Eles eram irmãos de Moisés. E o que aconteceu? Miriam começou a criticar. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. É muito sério quando você para criticar. Esse assunto, ele vai longe. Para você perceber que uma pessoa crítica, para ela não vale mais nada os acertos, que ela viu Moisés, as maravilhas que Deus fez através da vida de Moisés. Ela viu o livramento de Deus para o povo hebreu quando mandou as 10 pragas do Egito. Ela viu o Mar Vermelho abrindo quando Deus mandou Moisés tocar o cajado. Deixa eu falar uma coisa para você. A pessoa, quando ela começa a criticar, ela começa a olhar para a natureza do ser humano. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O único perfeito é Jesus. Infelizmente, o ser humano, ele tem suas falhas, ele erra. Ele errou, nós erramos. Jesus nunca errou. Mas a pessoa crítica, para ela tanto faz. Os acertos não valem de mais nada. O que vale é ela criticar o erro de alguém. Só que tem um detalhe, né, querido? Que as pessoas esquecem. E esquecem muito disso. Principalmente o povo de Deus. Quem aqui faz parte do corpo de Cristo? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que você fala, Deus escuta. E Miriam falou, mas Deus escutou. E o que aconteceu? Veio uma lepra sobre Miriam. Por que veio essa enfermidade nela? Porque ela levantou a boca contra Deus, contra Moisés. Porque quando você levanta a boca contra o seu líder, você está levantando a boca contra Jesus, contra Deus. Não é só contra a pessoa que você está levantando a sua voz. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Viu, discípulo? Você que faz parte de uma equipe aí, você que faz parte dessa comunidade, dessa igreja, dessa casa. Sabe quando você se reúne com os irmãos e começa a criticar o líder, começa a criticar o pastor, começa a criticar até alguns irmãos que não estão com você? Toma cuidado. Você sabia que Deus está ouvindo? Deus escutou. E quando eu estava estudando, lendo esse livro, não sei se você sabe, mas Deus ele falou claramente para mim. Você não precisa só falar. Sério, você não precisa de falar. Basta você pensar. Sabe quando você sai de uma reunião? Desculpa. Sabe quando você sai de uma reunião, você sai de um culto, e você não sai concordando? Você fica pensando um monte de coisa. Sabe quando você sai do seu discipulado, da sua reunião, e você começa a falar mal
do jeito que o seu líder falou. O pastor demorou o culto. Nossa, não precisa de demorar tanto. Então, isso é crítica. Toma cuidado. Hoje em dia, a enfermidade, a lepra que vem sobre nós, não é, né? Eu acho que todos aqui, quem não sabe, na época a lepra, quando a pessoa ficava leprosa, o que acontecia? Caía pedaços da pessoa. A pele dela ia desfazendo. Hoje em dia, essa lepra é a nossa estagnidade, a gente ficar estagnado. Sabe por quê? Talvez a sua célula não está fluindo. Sabe por que você não consegue formar discípulo? Porque talvez um dia lá atrás, você falou mal de um pastor, você falou mal do líder. E Deus ouviu. É muito sério, querido. Toma cuidado. Não seja uma pessoa crítica. E como eu falei, quando você pensa, só de pensar, é como eu falo, Deus escuta. Você sabia que Deus escuta o seu pensamento? Você critica as pessoas, o seu líder não viu, não ouviu, o pastor não ouviu, mas Deus ouviu. E é como eu falei, as pessoas estão esquecendo que existe um Deus grandioso, um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Obrigado, irmão. Ele está escutando tudo o que eu e você estamos fazendo, desde o pensamento até as palavras que saem da nossa boca. Esse estágio da deslealdade, ele vai encadear na morte, na rebelião. Toma cuidado, querido. Se você tem algum sintoma no teu coração de deslealdade, toma cuidado. Outra coisa que eu entendi, que no mundo as pessoas falam, o fulano foi criticado. Aí a pessoa que recebeu a crítica, toma aquilo para si. Fala, eu vou mostrar. Eu acho muito esquisito, porque uma pessoa que está criticando, ela está desfazendo a imagem da pessoa, ela está julgando essa pessoa. E eu e você não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar. Em vez de eu e você ficar julgando, por que a gente não ajuda, não estende a mão? Essa não é nosso papel? Esse é o meu papel, o seu papel. E não é só com líder, não. Sabe quando você tem um discípulo que você vê que não vai? Aí, em vez de você dar força para ele, ajudar, levantar a moral, você critica o cara, critica a mulher. Em vez de você estar ajudando, você está criticando. Você está sendo desleal com Deus. Porque Deus colocou aquela pessoa na sua vida para você ajudar. Não para você julgar. Abaixar a moral da pessoa. E as pessoas hoje em dia estão querendo trazer para dentro da igreja os costumes do mundo. Se você tem esse costume de criticar, arranca isso da sua vida. Tira isso de você. Hoje o Senhor está te dando a oportunidade, Ele está me dando a oportunidade de eu me reconciliar com Ele. Amém? Esse foi o quarto estágio, né? O quinto estágio da deslealdade é o estágio político. Deixa eu falar aqui, eu não estou falando do político, estou falando de Bolsonaro, tá bom? Não estou falando dos governamentais, não, dos políticos governamentais, não. Eu estou falando daquela pessoa que está dentro da igreja e trabalha como um político. É o cara todo certo. É uma pessoa que você olha para ela, ele se dá bem com todo mundo. Não é errado você se dar bem com todo mundo não, viu, querido? Mas presta atenção quando vem uma pessoa dessa forma perto de você. Aí eu estava estudando ao significado da palavra político no grego. Essa palavra vem do grego políticos, que é a arte ou a ciência de governar. Procurei adjetivos para ela.
Olha só o que fala aqui, ó. O adjetivo de uma pessoa política: delicadeza, afabilidade, atenção, brandura, carinho, cortesia, doçura, educação, fineza, meiguice, favor, suavidade, galanteria ou galanteador. Então, querido, tem algumas pessoas que você olha para ela se dá bem com todo mundo. Quando ela está com você, ela está bem com você. Quando ela está com o teu irmão, ela está falando mal de você. E é assim, viu, querido? Infelizmente. Eu não quero entrar no assunto, mas eu já vi, como eu falei, eu já vi algumas coisas. E eu conheci pessoas políticas. Eu achava esquisito. Eu até, a minha esposa, ela cansou de ver eu pregar. E toda hora Deus falava comigo. E eu falava, será que eu vou ter que falar? Eu vou falar isso. Queridos, a gente tem a nossa reunião de discipulado. E quando aconteceu isso comigo, que essa pessoa veio fazer uma politicagem comigo, o que é que ela estava tentando fazer? Ela estava tentando desconstruir a imagem do meu líder comigo. Sabe por quê? Aconteceu um episódio na minha rede, algumas pessoas saíram, e saíram por culpa minha mesmo, porque eu pisei na bola com elas. Eu poderia ter mais desses adjetivos que eu falei aqui, eu poderia ser mais carinhoso, eu poderia dar mais ouvido. Não, mas eu era meio turrão. Mas a gente aprende, viu, irmão? A gente vai aprendendo, para a honra e glória do Senhor Jesus. E nessa reunião de discipulado, o Senhor, o pastor, ele me chamou a atenção. E calhou da gente estar na diaconia. Acabou a reunião, eu abaixei minha cabeça, porque o meu líder estava certo, ele estava me chamando a atenção, não era para o meu mal, era para mim não deixar acontecer de novo o que tinha acontecido. Eu tomei isso para mim, eu abaixei minha cabeça, escutei e me submeti. Agora, o político, ele não gosta de se submeter, tá bom? Ele finge que se submete, mas ele não se submete, não. E voltando a esse assunto dessa pessoa, acabou o discipulado, ele veio falar, nossa, mano, o pastor pegou pesado com você, né? Eu falei, como assim? Não precisava de tudo aquilo. Tem gente que faz menos que você. Eu falei, sai daqui, velho. Eu sei o que eu fiz, foi eu que errei. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A pessoa política, dentro da igreja, a pessoa política desleal, ele vem assim, ele vem trabalhando na sua dificuldade, no seu problema. Ele dá uma atenção para você como o seu líder não dá. Não é que o seu líder não quer dar, porque o seu líder também tem um monte de coisa para resolver. E talvez você não chegou no seu líder para falar com ele o problema que você estava passando. E você calhou de falar com uma pessoa política desleal. E essa pessoa, ela começou a trabalhar. E o que acontece? Parece que essa pessoa, ela está mais preocupada com o seu problema do que o próprio pastor, do que o próprio líder. É um engano, viu, querido? E a gente tem um caso desse na Bíblia. Olha lá, Absalão, em 2 Samuel 15:3. Um minutinho, porque depois os meninos editam aí. 2 Samuel 15:3, fala assim, então Absalão lhe disse, olha, os teus negócios são bons e reto, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Absalão aqui, ele estava fazendo o quê? Uma politicagem com o povo. Ele armou uma tenda na porta lá do palácio, e as pessoas vinham conversar com o rei, ele já interditava a pessoa ali na porta e começava a falar com a pessoa. Ele era o quê? Filho do rei. A pessoa parava assim, uau, o filho do rei está me dando atenção. Mas a intenção de Absalão era o quê? Quebrar a imagem
do pai dele. Como o meu irmão falou, abrir salão. Infelizmente, né? Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. A intenção desse desleal político, dessa pessoa política desleal, ela não está preocupada com o teu problema. Ela sabe que ela quer acolher você. Sabe o que ela está fazendo? Essa pessoa, ela está montando uma igreja dentro da igreja. E isso é sério. Eu não estou falando uma coisa direta ou indireta. São as coisas que acontecem. E talvez eu e você, a gente dá uns vacilos. A gente não presta atenção. Acha que ser desleal, como no mundo, as pessoas passam um pano e está tudo certo. Dentro da igreja, como corpo de Cristo, uma pessoa desleal, ela não vai fazer parte do corpo de Cristo. Ela vai ser arrancada. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Quando uma pessoa chega perto de você, dando atenção, sabe? Aí você sai de perto dela, aí no outro dia essa pessoa te encontra, e ela chega para você, e aí, tá tudo bem? Conversou? Ah, não consegui falar com o meu líder. Poxa, seu líder não está sabendo das dificuldades, é muito sério isso. Ele começa a desconstruir a imagem do líder. Essa é a intenção do político desleal. Se a gente for levar para a área da política, vocês conhecem políticos aí fora. Eles fazem o quê? Começa a te prometer um monte de coisa. E dentro da igreja, essa pessoa política, quem conhece ela, olha para ela e fala, nossa, eu quero ser assim. Nossa, esse cara é muito perfeito. Eu via, queridos, olha, eu vou falar, eu fiquei abismado. E não adianta, eu não vou passar pano, não. Eu fiquei horrorizado. É como eu e minha esposa falava. Eu vi uns manos falando, eu saía do discipulado, eu saía ruim. Eu falei, nossa, eu preciso de me converter, meu. Você olha a pessoa falando, parece que ela já é a quarta pessoa da Trindade. É estranho isso. Vai fazer politicagem dentro da igreja, quer montar uma igreja dentro da igreja. E como eu falei para você, quando você dá ouvido para uma pessoa desleal e você concorda com ela, você se torna um desleal também. Você não precisa de agir. Basta você ouvir e concordar. É nas pequenas coisas, viu, querido? É por isso que eu falei para você. Toma cuidado, que nem a crítica, aí a gente vai envolvendo as coisas. Vai tudo se encaixando. Como eu falei, o crítico, o que ele faz? Ele começa a criticar, ele não critica sozinho. Ele vai escolher alguém. O político, ele não vai ficar sozinho. Ele vai contaminar alguém. Toma cuidado, querido. Não deixa ninguém contaminar os seus ouvidos. Quando alguém vem com politicagem, quando você vê um irmão dando muita atenção para você, no seu problema, e esse irmão não chegou para o seu líder ainda, corre dele, porque ele não está querendo coisa boa de você, não. Porque a pessoa que se preocupa com você, dentro dessa igreja, ela vai buscar a liderança. Ela vai buscar o líder. Fala assim, ó, conversa lá com o seu discípulo, porque o seu discípulo ele me falou isso, isso e isso. Ele está com algum problema lá. Só que ele não está conseguindo chegar para você. Então, o político ele não faz isso. Ele vai abraçando o problema de todo mundo. E o que vai acontecendo? Ele vai desconstruindo a imagem do líder, a imagem do pastor. E ele se torna o cara que parece, opa, será que o pastor dessa igreja não está errado, não? Não é esse aqui que seria o pastor? Porque ele está dando maior atenção, ele me trata com carinho, ele para me ouvir. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Toda vez que você teve um problema, antes de você conversar com o irmão, você procurou o teu líder?
Se você não procurou o teu líder, você está errado. Porque é ele que vai te dar o suporte, não é o teu irmão. Você pode ter amizade com todo mundo aqui, pode ter coletividade com todo mundo, ser amigo e sair para rolê, que nem eu vejo os irmãos aí, saem para dar rolê. Mas seja uma pessoa que edifica, não seja uma pessoa política e que critica. Tem pessoas que se juntam só para falar mal. É triste. Tem pessoas que estão equivocadas na sua maneira de ver o cristianismo, de viver o verdadeiro cristianismo. Deixa eu falar uma coisa para você. De Deus nada se esconde. E se você não se arrepender da sua deslealdade, se eu não me arrepender, Deus vai me cobrar. Estão entendendo? Eu sei que eu vou passando, eu falo pra caramba, né? Eu vou passando por cima, mas a gente vai chegar no finalmente, naquilo que Deus quer. Aquilo que nós precisamos ouvir. Porque esse assunto agora vai ser decorrente. Todo ano esse assunto vai ser pregado na nossa igreja. Porque é importante. E vai chegando gente nova. E você, que já é da casa, você tem que ser leal. Você não tem que ser desleal, como alguns foram desleais. Os velhos se acham, em vez dele aproximar a pessoa para Cristo, ele aproximou a pessoa para perto dele. É muito sério. Nós não somos donos de ninguém, viu, querido? Você como líder e eu como líder, eu não sou dono de ninguém. O nosso dono é Jesus. Quem morreu na cruz foi Ele. Não foi eu, não foi você. Amém? Glória a Deus ao Senhor. Então, querido, nós vamos vendo que uma coisa leva a outra. Olha só qual que é o 6º estágio. É o estágio do engano. As pessoas que se rebelam contra a sua liderança estão grossamente enganadas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa pessoa está tão enganada que ela se esquece que ela está se levantando contra o próprio Deus. Como que uma pessoa se rebela contra uma liderança e depois quer abrir uma igreja e vai pregar esse mesmo Deus? Não faz sentido. Você acha que Deus não está vendo? As coisas não acontecem de imediato. Deus dá a oportunidade, como Ele está nos dando a oportunidade de nos arrependermos. Só que a pessoa, quando ela está enganada, ela não consegue se arrepender. Pelo contrário, ela quer fazer, quer continuar fazendo, e fala no nome de Deus, e fala no nome de Cristo. Só que é o seguinte, a pessoa se levantou contra um ungido de Deus. Querido, quando você levanta a sua voz, quando você se levanta contra o ungido de Deus, você está se levantando contra o próprio Deus. Não é só com a pessoa que você está se levantando. É muito sério. E a gente viu isso aqui. Vou falar uma coisa para você, querido. Eu fiquei muito horrorizado no engano que aquela pessoa estava. E o pior de tudo, quantas pessoas foram enganadas por elas? Quantas pessoas seguiram ela? Enganadas. Saíram achando que estão fazendo a obra de Deus, que está tudo errado mesmo aqui, que quem está certo são essas pessoas que se levantam contra os ungidos de Deus. Isso é uma deslealdade, Deus abomina isso aí. Eu já passei por isso também na nossa rede. Eu e a minha esposa, meus irmãos aqui também já passou por isso. Algumas pessoas começam a se levantar contra a autoridade, contra a líder. Querido, presta atenção. Veja na onde a gente está errando. Vê se você tem alguma raiz dentro do teu coração de engano. Porque é um engano. Vai até a cruz. Busca o seu líder.
que o seu líder vai te encaminhar até a cruz. Quando você se derrama na presença da cruz, não é na cruz que você está se derramando, você está se entregando para Jesus. Busca através do seu líder, o seu líder vai te indicar o melhor caminho. Não caia no engano. As pessoas vivem enganadas. O pior é que essas pessoas, elas não ficam satisfeitas em só elas, se enganarem. Ela tem que formar um exército, porque é um exército que está se levantando também. Uma pessoa desleal, ela vai trabalhar a vida das pessoas para trazer elas para perto dela, e essas pessoas que dão ouvido, concordam, se tornam desleais também. E lá na frente, o final é a rebelião. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas pessoas se enganam, achando, porque tem um ministério grande, um ministério bom, ela acha que ela já tem o direito de falar de qualquer jeito com o líder. Deixa eu falar, você tem aí seus 12, você não pode falar de qualquer forma com o seu líder. Você tem que entender que você está submissa a ele. E a pessoa, quando ela está nesse engano, ela não respeita ninguém, não. Ela não respeita líder, ela não respeita pastor, ela não respeita professor, ela não respeita mestre, ela não respeita nada. É só ela. Ela só fica de olho nas coisas dela. Então, querido, presta atenção. É como foi falado, como o Digo falou aqui. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou citar a minha esposa, tá? Que nem a minha esposa. Deus pode dar 92 mil pessoas para ela amanhã? Pode ou não pode? Deus pode ou não pode dar 92 mil pessoas para ela? Pode, não pode? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus der essas 92 mil pessoas para ela, ela tem que entender que ela não é melhor e maior do que o líder dela. As pessoas começam a se dar bem no ministério, começam a fazer coisa, começam a ter bom resultado. Sabe o que acontece, querido? Ela começa a se sentir melhor do que o próprio líder. É um engano. Ela está equivocada. Você pode fazer coisas grandes sim, viu? É um sonho de todo líder, de todo pastor, que tem discípulos, que façam as coisas grandiosas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso não te torna maior do que o seu líder, maior do que o seu pastor. Isso não me torna melhor ou pior. Não é porque hoje eu estou aqui e você está aí, eu não sou melhor do que você. Porque amanhã vai vir você aqui. É assim, viu, querido? Há muito tempo o pastor falava, vai ter um dia que você vai estar lá em cima. Eu falei, eu não, pastor. E chegou, porque as promessas de Deus para mim e para a sua vida vai se cumprir. A partir do momento que você seja leal ao seu líder, ao seu pastor. Uma pessoa desleal, ela gosta de inventar modinha. Ela gosta de fazer modinha dentro da igreja. Infelizmente, a gente vê algumas coisas. Hoje em dia, graças a Deus, não mais. A ponto de que eu cheguei para os meus discípulos, eu não vou falar o que é, né? Mas eu falei para os meus discípulos, falei, se você aparecer dessa forma, mano, sai fora. Eu vou pôr a mão na tua cabeça. Porque o cara quer criar estilo. Ele quer criar os estilinhos dele. Por quê? Ele está criando uma igreja diferente da igreja dele. Está entendendo? Aqui, queridos, nós temos o pastor, amém? E o pastor dos pastores, que é Jesus. E depois de Jesus é o nosso pastor, e depois do nosso pastor, aí vem o seu líder. Então, as hierarquias, você tem que ser leal àquilo que Deus, aquela pessoa que Deus colocou na sua vida. Então, querido,
Cuidado, não caia no engano. Para você ver que é um engano, né? A pessoa começa a fazer a obra de Deus, começa a ter um bom resultado, e ele se sente no direito de bater de frente, de empeitar o líder, o pastor, porque ele desenvolveu um ministério, o ministério dele começou a ir bem. Olha só o que fala em João 14, 12. Jesus falando, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O engano da pessoa que está tendo um bom resultado no seu ministério é de se sentir melhor do que o seu líder. Não é é uma bênção, glória a Deus, pelos ministérios que hoje estão desenrolando aqui, ó, e estão crescendo, glória a Deus. A gente vê aí o pastor Diogo com o Garf lá, ó, a gente vê o pastor Denis com a rede de jovens. Cara, estão a milhão, os outros irmãos, cada um na sua forma. Glória a Deus. Mas sabendo, e nós se colocamos na posição de servo. A pessoa, quando ela está com essa deslealdade no coração, ela não quer ser serva. Ela só quer mandar. E ela engana. Ela vai enganando as pessoas. Jesus, ele continua sendo Jesus. Amém? Como eu falei, a gente pode aqui, ó, de um dia para o outro, alcançar 1 milhão de pessoas. Eu tenho certeza absoluta que o nosso pastor, ele vai ficar muito feliz, mas ele vai continuar glorificando ao Senhor Jesus. E eu tenho certeza que eu e você vamos continuar glorificando o Senhor Jesus. Porque Ele é digno de ser glorificado, não a pessoa desleal. A pessoa desleal, ela quer a glória para ela. Por isso que ela consegue arrastar um monte de gente, viu? As pessoas ficam assim, aí começa a pagar pau. Começa a pagar pau para a pessoa, para esse pessoa aí que politicamente está equivocado na sua vida, como líder, como pastor. Mas ele é tão astuto, ele está tão dominado por um espírito maligno, que ele consegue seduzir as pessoas. E ele consegue um monte de adeptos, um monte de gente segue, infelizmente. E se essa pessoa não se arrepende, o final é trágico. Queridos, há uns anos atrás, bastante tempo atrás, tinha uma pessoa que era dessa comunidade, que era da nossa igreja, era um líder admirável, e só que é o seguinte, ele caiu nessa de engano. Ele tinha um culto só da rede dele. Se ele estiver ouvindo, é você mesmo, e não estou nem aí para você. E se você sabe quem é, eu estou falando o que nós percebemos. Ele começou a ganhar, e ganhar. Então ele enchia um culto só com ele, só o pessoal dele. O que entrou no coração dele, cara? Entrou essa soberba. Ele chegou a ponto de falar, ei, eu estou num lugar errado, eu estou perdendo tempo aqui. Se eu consigo encher um galpão desse, então eu não preciso de estar aqui. Isso é um engano, viu, querido? Sabe por que você tem uma galera debaixo da sua cobertura? Porque você tem um líder que te cobre em oração, que te dá o sustento, que te ensina, que te mostra o caminho. Se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, porque teve alguém que nos ensinou a entrar nesse caminho. Uma pessoa leal. Seja leal, querido, com seu líder, seja leal com o seu pastor, seja leal com os seus discípulos. Que as pessoas caem no engano e acham que pode falar mal de discípulo também. Infelizmente, querido,
Eu sentava com essa pessoa, porque é assim, a pessoa quando ela é desleal, ela não nasce desleal, ela não age deslealmente de imediato. Ela vai trabalhando, ela vai entrando pelas beiradas. Ela vai sendo desleal aos poucos. E ela vai contaminando as pessoas. Quantas vezes eu vi essa pessoa falando mal do discípulo dela? Aí chegava numa reunião, nossa, falava, eu falei, ele não está falando da mesma pessoa, não. Porque semana passada ele falou assim, assim, assim. Desconstrói. Uma pessoa desleal, ela desconstrói a imagem dos filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus. Toma cuidado, querido. Como eu falei, Jesus, ele continua sendo Jesus, o seu ministério vai crescer, honra e glória ao Senhor Jesus. Agradeço pela vida dos nossos pastores. Hoje eu e a minha esposa lideramos uma rede, que tenha umas 60, 70 pessoas. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Os meus discípulos não são meus, são do meu pastor. É do nosso Senhor Jesus. Porque antes dos meus discípulos ser meu, eles são dos meus pastores, dos meus líderes. Porque ele me deu a autoridade de cuidar de algumas pessoas. Então, se eu pisar na bola, quem vai responder é o meu líder. Se eu não der ouvido para as coisas que ele fala. Agora, se eu der ouvido, é eu que vou pagar. Você está entendendo? Presta atenção. Olha, Lúcifer foi criado por Deus e designado por Deus, mas esqueceu do seu propósito. Olha o que fala em Ezequiel 28, 14 e 15. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou a iniquidade em ti. Infelizmente, essa pessoa desleal, ela está enganada. Ela se esquece de tudo que Deus fez na vida dela através do líder. Você sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu tenho um líder que me ensina. Eu tenho um líder que me coloca no caminho que eu devo andar. A deslealdade é um caminho muito sensível. Viu, queridos? Como eu falei aqui, basta você ouvir, aí você começa a pensar, daqui a pouco você está sendo desleal também. Presta atenção. E as pessoas se esquecem que Deus usou o teu líder. Que Deus continua usando o teu líder. Amém? Nunca deixe você ser enganado pelo seu coração. Nunca se sinta melhor ou maior do que ninguém. Principalmente dentro de uma igreja que tem essa visão aqui, ó. Que nem a gente vê, né? Na capacitação destino. Quantos jovens aqui estão dando aula? Jovenzinhos. Pega aí, é menino de 14, 15, 17 anos. Já estão dando aula. Não despreze se você sentar numa sala e você vê um desses jovens dando aula. Receba. Ele está ali porque ele foi preparado para isso. As pessoas gostam de desprezar. Ele é muito novo, ele não tem o que passar, não. Nossa, eu só falo com o pastor. Eu não falo com... Não vou falar com esse subordinado, não. Não vou falar com você, não, Célio. Eu quero falar com o pastor Diogo, pastor Paulo, pastor Rairine. Viu? Eu vou falar com o pastor Rogério. Você não é pastor? Querido, não despreze ninguém. Viu? Você que é discípulo, não despreze seu líder, não despreze o teu irmão. Não despreza, não dê desprezo para ninguém, não. Porque isso é deslealdade.
Amém? Nossa. 7º estágio, vou ter que acelerar aqui, gente. O 7º estágio é o da rebelião escancarada. Aí pega, hein, querido? Nesse estágio, os desleais lutam abertamente contra a autoridade, devido à confiança que recebe, desenvolve durante anos e meses. Vamos lá. É como eu falei. A pessoa, quando entra nesse estágio da rebelião escancarada, antes dela se rebelar, ela começou como? Ela começou no princípio da deslealdade. Né? Como a gente viu esses passos. Nós estamos no 7º passo. Ela entrou nesse caminho da deslealdade. Aí quando chega nesse estágio, é triste. É muito triste. Esse estágio, para Deus, é abominável. Mas sabe como que essa pessoa conquista esse estágio? Ela entra nesse estágio. Primeiro, ela ganha a confiança do líder, do pastor. O pastor dá para ela, abençoa ela com o ministério. Ela vê que ela está dando resultado. Você está vendo como uma coisa encaixa uma na outra? O resultado dela, ela começa a se dar bem e começa a ter discípulo, e o ministério dela está crescendo, a igreja está indo bem no ministério que ela desenvolve. Ela vai ganhando a confiança das pessoas. E quando ela percebe que ela conseguiu a confiança dessa pessoa, ela começa a esparramar o veneno dela. Ela vai esparramando. Infelizmente, as pessoas param para dar ouvido. Você não é proibido, você não é surdo. Você pode até ouvir. O que você não pode é concordar com uma pessoa desleal. Então, quando você perceber que uma pessoa está sendo desleal com o seu líder, com o seu pastor, com a sua comunidade, fuja, corra, porque senão você vai entrar nesse estágio da rebelião escancarada. Aí entra no que eu vi, querido, infelizmente, não tem como a gente não citar. Eu fiquei horrorizado. Quando eu vi pessoas empeitando o pastor, empeitando mesmo, saíram de dentro da igreja, falando palavrão de baixo calão, e não se importaram com os pequeninos que estavam aqui dentro, porque tinha discípulos de outras redes, tinha gente aqui dentro. Toma cuidado com o estágio dessa rebelião, toma cuidado com a deslealdade. A pessoa desleal, depois ela fica cega, ela não quer saber de nada, ela passa por cima de todos os princípios. Eu fiquei horrorizado mesmo. E se você me ver aí, se não editarem, meu irmão, eu estou um pouco me lixando para você. Porque se você não tiver um verdadeiro arrependimento, você vai se ver com Deus. Não é comigo, não é com o homem, não. É com Deus. As pessoas esquecem que quando se rebela, ela tem alguém maior que ela ali, que é Deus, que está de olho. Ela sabe. É sério, querido. É muito sério. E ela ganha força, porque ela vai adquirindo pessoas. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Olha o que fala em Apocalipse 12:7. E houve uma batalha no céu. Miguel e os anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão contra os anjos. Por que Lúcifer arrumou uma confusão lá no céu? Entrou em guerra lá no céu. Porque ele tinha um monte de pessoas que concordou com ele. E começou a bater de frente com a autoridade máxima, que era Deus. E nos dias de hoje, dentro das igrejas, as pessoas querem bater de frente com o pastor, querem bater de frente com o líder. Se coloca na sua posição de servo. Coloca na sua posição de um homem de Deus. Porque uma pessoa, quando se rebela, ela já está dominada pelo espírito de Lúcifer, de Satanás. Não é Deus, não. Pode até falar algumas coisas que parecem ser real, verdade, mas é mentira.
Me perdoa se eu me exaltei, porque quando eu lembro eu fico triste e eu fico nervoso também. É uma coisa que, por isso o Senhor, Deus, através do pastor, me colocou aqui. É para mim ser curado hoje. E eu vou ser curado também. Porque se eu ficar com esse sentimento no meu coração, eu sou desleal ao meu líder. Porque eu estou dando muita atenção para esse tipo de pessoa. E sendo que a minha atenção tem que ser para o Senhor Jesus. Amém? E Absalão lutou contra o seu pai. Em 2 Samuel 16:11 fala assim, ó, disse mais Davi a Absai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este benjamita. Deixa-o o que amaldiçoe, porque o Senhor disse. Deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor disse. A gente viu aqui que Absalão, ele queria tomar o lugar do pai. A pessoa que se rebela, ela quer tomar o lugar do teu líder, do teu pastor. Viu, querido? É isso que ela quer. Ó, em 2 Samuel 16:22, fala assim, ó, estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço. E Absalão possuiu as concubinas do seu pai, perante os olhos de todo Israel. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma pessoa, quando entra nesse estágio de rebelião, ela não está satisfeita com o que o líder dela tem, não. Ela quer para ela aquilo. Ele fica incomodado de ver o líder, o pastor, sendo bem-sucedido, sendo abençoado. Ele fala, eu quero isso para mim. E ele passa por cima dos princípios. Toma cuidado, querido. Toma cuidado. Jesus traiu e lutou contra o Senhor e seu patrão. Mateus 26, 47 e 48. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviadas pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo, o que eu beijar, esse prendei. Aqui a gente vê, a pessoa quando ela se rebela, ela não está nem aí. Ela não quer nem saber com quem. Judas andava com quem? Com Jesus. Esse espírito entrou nela, em Judas. Olha o que aconteceu. Ele se rebelou contra o próprio Deus. É muito sério, querido. Quando uma pessoa desleal entra nesse estágio de rebelião escancarada, para ela, não tem mais ninguém na frente. Mas saiba de uma coisa. A rebelião, ela traz maldição para a eternidade. E traz maldição para os familiares também. Toma cuidado. Amém? Eu vou ter que acelerar, porque falta 2 minutos, meu Deus. O 8º estágio é o de pena de morte. O fim de todo rebelde é sempre o mesmo, a pena de morte. A rebelião é essencial, uma coisa, é a essência diabólica. Presta atenção, querido. A rebelião, ela é uma coisa diabólica. E para Deus, ele vê como uma bruxaria. Olha o que fala em 1 Samuel 15:23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e a idolatria. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não suporta a rebelião de nenhuma forma, de qualquer tipo. Toma cuidado, viu? A rebelião, ela pode ser pequena, ela pode ser de uma pessoa calada, porque tem pessoas que se rebelam dessa forma. O líder está falando, e aí, está tudo bem? Tá, mas por dentro está assim, ó. Ela não concorda, ela não aceita abrir seu coração. Então, Deus abomina, é como feitiçaria. E a palavra de Deus fala o quê? Que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Então, querido,
saiba de uma coisa. E todas as pessoas que se rebelaram contra um servo de Deus e contra o próprio Deus, todos esses receberam uma maldição eterna. Amém? Então, uma pessoa que se rebela, se ela não se arrepender verdadeiramente, o final, todos sabem, né? É trágico. O final, querido, é inferno. É sem chance, sem choro, sem frescor e sem frescura. É direto. E foi assim, ó, com Lúcifer, com Absalão, com Atoifel. Aí, quem tiver grávida, esperando um menino, está aí um bom nome, Atoifel. Com Simei, com Adonias e com Judas. Então, esses são alguns exemplos da Bíblia de pessoas que se rebelaram contra pessoas de Deus e contra o próprio Deus. Amém? Eu vou ter que acelerar aqui. Eu vou falar agora duas chaves. Chave para a cultura da lealdade. Até agora eu falei de deslealdade. Agora eu vou falar duas chaves de cultura da lealdade. A primeira chave é a do vento norte. Em Provérbios 25 fala assim, ó, o vento norte afugenta a chuva, e a face irada e a língua fingida. Por que esse nome, segundo a Bíblia, o vento norte afasta a tempestade? Querido, deixa eu te falar. Se tiver alguém querendo te envolver na rebelião ou no caminho da deslealdade, você tem o poder com a sua face, porque a sua face é como o vento norte. Você pode mostrar para uma pessoa que vem tentar te contaminar com a sua expressão do seu rosto. Sabe quando vem alguém falar mal do irmão para você? Aí você tem que mostrar com a sua cara, tipo assim, você está doido? Você tem que fazer uma expressão de que você não está concordando com aquilo. O problema é que as pessoas escutam uma pessoa falando mal da outra e ficam interessadas. Não mostra nenhuma forma no seu rosto, nenhuma face de que você não quer saber daquilo. De que você deve negar isso aí. Então é com o seu rosto. Você pode mostrar. Mas não. A gente vê, né, que as pessoas, ela consegue fazer rosto para líder, para pastor. Com pessoas que querem o seu bem. Com pessoas que são autoridade. Agora, quando vem alguém para falar mal, o que acontece? Ela não faz a cara. Ela fica assim. Fala aí. Como o irmão falou aí. Fala mais, fala. Eu quero saber. Querido, a rebelião, ela só precisa disso aqui, ó. É uma palavrinha só para você concordar e você se tornar um rebelde. Então, o vento norte da lealdade é quando alguém vem falar para você, tipo, você faz cara. A pessoa continua falando, você fala, você está louco? Para. E a pessoa continua querendo te envolver na rebelião dela, dá um murro na orelha dela. Depois você corta isso aí, tá? Eu estou brincando. Brincadeira. Mas é sério. Não para ouvir um rebelde, não. Seja leal. Seja leal a Deus, seja leal ao teu líder, seja leal ao teu pastor, seja leal à tua igreja. Porque as pessoas não são leais à igreja. São leais a seus costumes. Toma cuidado, querido. Toma cuidado. E eu vou falar a segunda chave. É a chave da poda constante. Como assim? Você pode, você deve podar esse tipo de pessoa na sua vida. Você tem que cortar esse tipo de pessoa da sua vida. Sabe quando uma pessoa se rebela? Sai da igreja fazendo um estardalhaço? Aí, pelo menos com a gente é assim. E com os nossos discípulos também. Ó,
Toma cuidado, se fulano de tal procurar você. Corta, não dá atenção. Aí quando você vê alguma coisa, o que acontece? Eu pelo menos, eu chego para os meus discípulos e pergunto, e aí, você está com a gente ou você está com eles? Então é o seguinte, está com nós? Faz parte daqui? Beleza. Então é o seguinte, essas pessoas exclui da tua vida. Exclui do seu Face, exclui de toda a rede que você aí, toda a mídia, tudo que você sabe que dá para se envolver com essas pessoas, ter essas pessoas, corta. Não é fácil. Algumas pessoas lutam, relutam. Não tem nada a ver. Não, tem a ver sim. Se você manter amizade com um tipo de pessoa dessa, é sinal que você concorda com o que ele fez. Então você não é leal, você está sendo desleal. Presta atenção. Corta da sua vida. Olha o que fala em 1 Coríntios 6, para mim encerrar. Não é a boa e a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco do fermento faz levedar toda a massa? Querido, esse levedar toda a massa, para nós aqui, é uma conversinha só. Sabe quando vem alguém com uma conversinha que parece que não tem nada a ver? E você sabe que aquela pessoa, ela entrou em rebelião contra o seu líder, contra o seu pastor, e você para ouvir a conversa, você se torna também. Você não está sendo leal. Agora, quando você poda, você corta, você está sendo leal a Deus e à sua liderança. É assim que tem que ser. Você quer ser frutífero? Você quer ser uma pessoa com um ministério bem abençoado? Então arranca da tua vida tudo aquilo que você sabe que fez mal para a tua igreja, que fez mal para o teu líder, que fez mal para o seu pastor. Arranca da tua vida isso aí. Existem 2 caminhos para isso. Ou você morre e nasce de novo, ou você segue no caminho da rebelião. Como eu falei aqui, queridos, a rebelião nos leva ao inferno. Mas nós somos um povo leal a Deus, leal a Cristo, leal à nossa visão, leal aos nossos pastores. É como o pastor Diogo falou. Meu irmão, eu não sou o melhor dos pregadores, não sou mesmo. Não estou aqui também para isso, para querer a glória para mim, mas eu vou falar uma coisa para você. O meu líder fala, eu abaixo a cabeça e me submeto. Eu não deixo entrar nada no meu coração, porque na hora que acontece, ele vem e ele fala, ele nos brinda. O seu líder tenta te brindar, talvez você não quer ser brindado. Aí está o problema. Mas hoje, o Senhor nos trouxe aqui. Se você tiver uma raiz de deslealdade no teu coração, eu vou pedir para você vir aqui na frente. E se você não tiver, eu vou pedir para você vir aqui à frente também. E você vai pedir para o Senhor, a hora que os meus irmãos colocar o louvor, você vai pedir para o Senhor, para Ele sondar o teu coração. E se tiver alguma coisa ruim dentro de você, no seu coração, peça para o Senhor te sondar. E antes dele colocar o louvor, eu vou terminar assim essa palavra. Vou dizer, presta bem atenção enquanto você está vindo. Segura um pouquinho aí. Você não pode impedir que os pássaros pousem na sua cabeça. Mas você pode impedir que eles façam ninho na sua cabeça. Você tem o poder de não ser, infectado por pessoas desleais. Você tem o poder de mandar isso fora da tua vida. Pode colocar o louvor. E eu quero que você...